sei que eu tô ficando. Olá, erudito, eruditas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje é domingo e eu vou organizar minha vida porque amanhã eu volto às aulas, então tem que estar tudo organizado, as datas, zerar o e-mail porque tá cheio, ver os e-mails que chegaram do cigarro, organizar os eventos que eu irei participar extracurriculares, organizar algumas coisas que eu tenho que estudar, então eu tenho que fazer muita coisa. Aqui, o coração direito, o lado direito do coração. Estou aqui estudando, terminando de estudar os conteúdos para a prova que eu tenho amanhã, de monitoria em biofísica. Me inscrevi, falei, tá aqui, vou me inscrever. Aí eu me inscrevi e vou fazer. Sei todos os conteúdos? Não, mas estou estudando agora, porque eu tô focando em outra prova, né? Mas essa aqui vai ser só para aproveitar a oportunidade que tá aí e saber como que é a prova também, recomendo, sabe? Façam as coisas mesmo não sabendo o que vocês vão passar, porque aí você vai saber como que é. E depois, caso você queira fazer futuramente, normalmente vai ser a mesma professora, a mesma prova, então é tranquilo, assim, você já vai saber como que funciona. E eu vou falar um pouco como que tá sendo fazer farmácia lá na Rural, como que foi o segundo período. Particularmente o segundo período ele foi tipo assim, o primeiro período você conhece a faculdade, as coisas, o segundo período você conhece as matérias um pouquinho mais complicadas, porque já não é mais aquela coisa básica e tal, já começa algumas matérias um pouquinho mais rápidas, assim, você tem que aprender a como estudar de fato aquelas matérias. Então eu acho que é um período que você se adapta mais em relação às matérias da faculdade e às dificuldades dela. Não em todas, né, porque cada período vai tendo uma dificuldade diferente, mas você começa a aprender que você tem que estudar e como você vai estudar essas matérias. Você sempre vai aprendendo e entendendo algumas coisas da farmácia lá da faculdade, porque nem tudo você vai saber, nem tudo vão te falar, então você vai aprendendo conforme o passar do tempo. E no segundo período você aprende algumas coisas, entende alguns processos que acontecem, algumas monitorias, algumas oportunidades de desenvolvimento, mas principalmente você aprende a estudar. Se você não cola, aí você vai aprendendo a como você tem que estudar, como fazer algumas provas. A dica que eu dou para o segundo período é estude, e estude muito. E estude, tá? Apenas estude, faça seus resumos bonitinhos, coloquem lá as referências de onde vocês tiraram algumas coisas. Teve prática, né, de química experimental, foi a prática toda em laboratório. A maioria das aulas foi prática em laboratório, não teve uma aula que foi, assim, as aulas eram teóricas e práticas, mas foram no ambiente de laboratório. Fui na praia com os outros estudantes de farmácia e vou deixar aí na telinha aparecendo o state. Essas foram as minhas férias. Tentei fazer alguns conteúdos para as redes sociais, fiquei comunicando a beça lá no TikTok e estudando muito. Obviamente não vou falar dos pesares, né? Trabalho, essas coisas eu não comento que eu tenho preguiça. Ninguém precisa ficar sabendo como a nossa vida é cruel, como que o mundo é ruim com a gente que é mais escurinho, né? Então é isso, gente. Até daqui a pouco, até amanhã. Gente, por que ninguém fala o quão insuportável é você ficar estudando a mesma coisa?
roupa de hoje, o Luquete. Gostaram? Não dá nem pra ver, né? Só que vai fazer calor daqui a pouco, mas são 4 horas da manhã, né, gente? Tá frio, a rua tá fria. Indo pra faculdade. Cheguei e agora estou indo para algum lugar estudar. Cheguei 2 horas antes do horário da prova. Como tudo é muito distante, eu vou tentar procurar um lugar mais próximo para me ficar revisando a matéria. Tô aqui agora, o ônibus deu uma travada no meio do caminho, tive que pegar outro e me trazer um pouco. Mas olha essa face, olha esse corpo, olha esse corpo, meu amor. Moral, deixa eu mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, esse aqui é o lago, passando pelo lago do Six. Amo a cachoeira do Six. Ó, amo o lago do Six. O lago do Cisne do Six. Amo. Gente, não sabia que tinha implementado. Que lindo, amei. Hashtag amo. Deixa eu passar pela lagoa. Às vezes a Rural faz algumas reformas. Ó, tá vendo lá, ó? O lago. Aí colocou um lago bem na entrada do Six. Eu amo. Olha, dá até pra tomar banho, velho. Calor aqui, hein? Gente, eu tava receoso em fazer e falei que eu ia fazer só por fazer, pra me dar oportunidade, aquela coisa toda. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. A gente, a prova tava assim, um mel. Era tipo 3 questões, óbvio, não sei se eu passei, mas estava muito fácil. Eram tipo 3 questões dissertativas, eu podia escrever tudo que eu quisesse escrever sobre transporte de membrana. E transporte de membrana, meu amor, eu li tanto transporte de membrana, gente. Eu li tanto, eu escrevi tanto. Eu tava faltando comer as proteínas transmembrânicas, porque eu tava sabendo de qual. E escrevi sobre bomba, sobre osmose, sobre difusão, sobre tudo isso aí eu escrevi. Preparo de soluções, então você tinha que falar sobre cálculos voltados para como você achar uma solução que é dada em molaridade, em mol, e como você faz quando a solução é dada em percentual. Essa eu não sabia, joguei na mão de Deus, descrevi como que fazia uma solução, como que fazia dissolução e como que fazia, como dissolvia e como diluía a determinadas substâncias. E falei sobre cálculo de regras de 3, como achar a massa, falei outros cálculos lá e tal, assim, bem bobinhos, como passar a porcentagem para grama e depois de grama para ml, porque eu realmente não sabia, então enchi linguiça. E a última questão era uma questão sobre potencial de ação, basicamente potencial de ação, potencial de membrana. E o que a gente mais vê no curso é sinapse, é potencial de ação, é potencial de membrana. E tava um mel, assim, gente. Aí eu escrevi tudo, fiz o gráfico, coloquei os numerozinhos, ficou perfeito. Então, gente, e eu ainda acho, não tenho certeza, que talvez eu tenha saído com um estágio com a professora que aplicou a monitoria, porque eu perguntei ela sobre estágios. Aí eu vou mandar o meu horário pra ela. E é isso, gente, sabe? Às vezes vale a pena você viver as oportunidades, mesmo sabendo que você não vai passar só pra viver e saber como que é.